Bem, pessoal, então a gente vai continuar com essas nossas aulas referente, né, ao que é química medicinal ou química farmacêutica, também chamada essa nossa disciplina, que como tínhamos iniciado, é uma disciplina que ela envolve, né, o designer, né, o desenho de fármacos, desenvolvimento de novas moléculas que sejam úteis para fins terapêuticos, para a criação de futuros produtos, no caso, contra doenças, enfim. Aí nós tínhamos visto, né, alguns conceitos básicos, tanto que a gente falou basicamente de conceitos básicos, que até nossas atividades foram referente a isso. A gente também falou sobre os grupos farmacofóricos, conceitos importantíssimos que a gente vai ver, e a gente vai seguir observando alguns outros conceitos que vamos ir introduzindo conforme o desenvolvimento da nossa disciplina, tá? Beleza, então hoje a gente vai continuar com esses conceitos, no caso, e acrescentar uma coisa que tínhamos visto lá no início, no caso, falando sobre essa química medicinal. Vocês sabem, né, que como qualquer tipo de disciplina ou ciência, ela está envolvida, ou na verdade, várias sociedades trabalham com elas, né, no caso. No caso da química farmacêutica, ela está envolvida muito com a Sociedade Brasileira de Química também, né? Com a parte terapêutica, no caso a parte medicinal. Então a gente viu, né, que essa Sociedade Brasileira de Química, no caso, ela fala um pouquinho sobre essa química medicinal, na qual ela objetiva alguns pontos importantes que temos que observar aqui, no caso, né? Ela nos fala basicamente esses 7 pontos, que o primeiro fala planejamento racional das moléculas, de biomoléculas, no caso, quando forem trabalhar para essa produção de novos fármacos, de novas drogas, no caso. Objetivar bastante na síntese dessas biomoléculas, né? Através, no caso, das fontes que nós tínhamos falado, que são das fontes naturais, dependendo do caso, né, esse isolamento correto para obter uma síntese, no caso, mais correta. Assim também nos fala sobre a identificação e elucidação da estrutura, no caso, já tínhamos visto através de que técnicas, no caso, procedimentos. Outra coisa importante também é a determinação de parâmetros físico-químicos e estruturais, que estão importantíssimos, né? No caso, vocês devem ter visto isso bastante na farmacologia, na qual isso separa bastante várias classes de medicamentos. Esses parâmetros físico-químicos são determinantes na produção de um novo medicamento, tá? Assim também a determinação da atividade farmacológica, que é um passo importante durante a produção desses medicamentos. As interações que ela pode dar, no caso a nível molecular, também. E também o estudo das relações entre a estrutura química e a atividade farmacológica, aquele, no caso, conhecidaço, né, como relação estrutura-atividade, né, o REIA, né, que nós tínhamos falado. Assim, depois de objetivar tudo isso que a Sociedade Brasileira de Química nos fala, referente à química medicinal, a gente tem que ver uma coisa importante referente à relação principal entre a droga e o fármaco, tá? Essa relação principal entre a droga e o fármaco, já que a gente tem que ver que tem muita coisa diferente quando a gente fala da dosagem, principalmente, o que separa os conceitos que nós conhecemos referente ao que é droga e o que é fármaco, né? No caso, podemos falar de uma dose efetiva. Quando a gente chama uma dose efetiva, no caso, ela está relacionada com a apresentação de algum efeito, independente se for benéfico ou maléfico, no caso de uma droga, né? Podemos colocar aqui, né? Assim também tem as doses tóxicas, né? Também tudo baseado nisso, né? O que separa basicamente esses conceitos. E com aquelas que nos vão oferecer um índice terapêutico, basicamente, né? Podemos, dentro disso, a gente sempre fala bastante sobre a janela terapêutica e o que significa isso. Então, a dosagem é a que controla, no caso, que uma droga tenha ou não as propriedades de se tornar um fármaco,
no caso, tá? Porque tudo nasce a partir disso. Um fármaco provém de uma droga, no caso. Assim também, essa química medicinal, ela também está envolvida em 3 etapas fundamentais, né? Nós não tínhamos chegado a entrar em detalhes nessa parte. São essas 3 etapas fundamentais. A primeira é a de descoberta, temos a de otimização e a de desenvolvimento. No caso, como nós tínhamos falado no início, a etapa de descoberta, geralmente a gente chega nessa parte assim como que brincando, né? Como nós tínhamos falado, alguém que queira trabalhar nessa parte, trabalhar através de um screening de plantas medicinais, e aí sem querer pode chegar a descobrir uma substância ativa, né? Obviamente tem vários passos para acontecer isso, né? A gente tem uma série de etapas para acontecer isso, mas se encaixa bastante nessa primeira etapa de descoberta, no caso de substâncias ativas. Caso, né, ir para frente, depois vem a etapa da otimização, que trabalha com as modificações sintéticas na estrutura protótipo, né? Nós tínhamos falado que é um protótipo, tanto para aumentar a potência, seletividade e diminuir a toxicidade, obviamente. Vamos até falar de um exemplo bem conhecido, no caso, que é da linha dos inibidores da bomba de prótons, que temos o exemplo, claro, de omeprazol, que ele teve uma modificação sintética, na qual foi para bem, né? Já vamos falar, embora isso já tenha acontecido há muitos anos, e aqui em muitos países da América Latina ainda esteja se consumindo o omeprazol, né, e não a versão melhorada, mas enfim, já vamos falar mais para frente. Outra coisa importante nessa etapa de otimização é o estabelecimento e análise das relações entre a estrutura e a atividade. Obviamente, isso se dá, né, porque pelas modificações sintéticas, né, no caso que vai aumentar essa atividade biológica, tá? E na etapa do desenvolvimento, no caso, já tem um melhoramento da rota sintética para obtenção em larga escala, porque na otimização você cria, né? Você vai vendo como você vai produzir esse medicamento, mas quando você fala em larga escala já é uma coisa diferente, tá? Eu mesmo que quando você faz feijoada só para você, e aí você vai fazer para um evento, é a mesma coisa, tá? Então tudo muda, vai mudar. Então tem que ter um correto uso, né, dessa rota sintética, no caso para medicamentos, né, para drogas. E aí, obviamente, você vai ter que mudar algumas coisas referente ao que aos parâmetros farmacocinéticos e farmacêuticos, e nós tínhamos visto no início, né, aquelas primeiras etapas, a farmacocinética, obviamente, né, pela absorção, distribuição, metabolismo, eliminação, e no caso da parte farmacêutica, né, na forma farmacêutica que ela vai adquirir, se ela vai ser via oral, enfim, de acordo, todo voltado para uso clínico. Tá, pessoal? Tá tranquilo? Espero que sim. Vamos lá. Assim também, quando a gente fala, né, no caso dessa química medicinal, obviamente ela vai estar envolvida dentro da farmacologia, tanto que dentro da farmacologia, como vocês já devem ter visto, né, temos 3 tipos de farmacologia, né, no caso a primeira vai ser a farmacologia molecular e celular, no caso, na qual ela avalia o estudo da ação do fármaco ou substância bioativa a nível molecular ou celular, no caso. Tá? Isso está diretamente envolvido quando ela vai atingir, no caso, membrana celular, citosol e núcleo, no caso. Já quando a gente fala dessa farmacologia sistêmica, já é o estudo da ação, no caso, da ação do fármaco ou substância bioativa já em sistemas íntegros. Aí estamos falando, né, os sistemas do corpo, sistema cardiovascular, pulmonar, sistema nervoso central, gastrointestinal, enfim. Tá? Mas um depende do outro, tá, pessoal? E para finalmente, no caso, a farmacologia clínica, na qual ela envolve experimentos em humanos, os efeitos de um novo candidato a fármaco. No caso, aí tem, né, no que nós tínhamos falado nas últimas aulas, né, a fase 1, 2, 3, no caso são as principais, aquelas que estão envolvidas, e a 4, né, dos testes clínicos que nós tínhamos já falado. Então chegamos no final que esse desenvolvimento desses fármacos
ele está associado diretamente, pessoal, ele vai estar associado diretamente com quem? Com o fármaco, obviamente, com o receptor, onde ele vai trabalhar, e com as ferramentas que vão ajudar todas elas aqui, diretamente a desenvolver esse fármaco. Obviamente que para isso acontecer, a gente vai ter que observar algumas coisas, alguns elementos que tem em cada uma dessas três etapas que nós estamos falando: o fármaco, o receptor e as ferramentas. Então são coisas importantes para se observar quando tem o desenvolvimento de um fármaco. Principalmente iniciamos com o quê? Com o fármaco. No fármaco, e aquilo que está ligado, né, a parte anterior que eu falei sobre os parâmetros farmacocinéticos e farmacêuticos, no caso, né, que está diretamente envolvido. Porque quando você fala da parte do desenvolvimento de fármacos, você tem que avaliar bastante o quê? As propriedades ácido-base presentes nela, o coeficiente de partição, né? A gente vai falar desse coeficiente, a gente está falando sobre a lipossolubilidade, dependendo do caso. Tem forças envolvidas na interação fármaco-receptor. É tudo que vocês estudaram um pouquinho também na farmacodinâmica até. E os fatores estruturais, principalmente. Aqui já envolve mais que tudo essa parte da química medicinal ou química farmacêutica. Já que aí a droga, o candidato, ela tem que passar por esses testes de isomeria geométrica. Hoje vamos falar também um pouquinho dessa flexibilidade conformacional, da capacidade desse fármaco de no caso, de se tornar adequado a um receptor, onde ele vai exercer o efeito, tá? Porque aí entramos em vários detalhes, né? No caso, né, da individualização do efeito terapêutico de um medicamento, tá? Assim também temos a isomeria óptica, né? Vamos botar alguns exemplos envolvidos com isso, que até a gente falou um pouquinho na introdução, mas hoje vamos a falar mais um pouco. E também a distribuição. Obviamente a distribuição como parâmetro farmacocinético, vocês devem ter visto bem que é uma parte importantíssima, no caso, para o sucesso terapêutico, já que vai envolver a via de administração, a ligação a proteínas, a deposição nos tecidos, na mente, né? O metabolismo, a excreção e a ligação ao receptor, no caso. Então, todas essas estão envolvidas diretamente com o fármaco. Por isso é importante os testes clínicos também, como você fala. Porque cada uma dessas coisinhas que a gente foi falando, elas se interagem muito e podem dar resultados diferentes quando são em vivo, né? No caso daqueles quando são in vitro. Tá, pessoal? O outro que a gente vai falar é do receptor também, né? Já tínhamos falado primeiro do fármaco, agora vamos falar do receptor. Quando a gente fala do receptor, estamos falando obviamente, né, do receptor, seja qualquer tipo de receptor, seja no caso colinérgico, seja adrenérgico, enfim. E isso a gente tem que observar bem de perto, no caso, porque é onde vai se encaixar, no caso, o nosso fármaco. No caso, né? Então a gente tem que observar bem essa estrutura desse receptor para que tenha uma adequada ligação, no caso com a droga. Imaginemos um exemplo, né? No caso ciclooxigenases, COX com anti-inflamatórios não esteroidais, né? Vocês já sabem como é que é, né? Então se observou muito de perto a estrutura 3D desses receptores. Já que se não se observasse isso, no caso, a gente seguiria pensando que somente temos receptores COX-1. Quando se começou a trabalhar mais com essa estrutura 3D do receptor, a gente observou que tem, né, o COX-2, né, o ciclooxigenase 2. Olha como é que é de louco esse trem, né? Aí tem os ensaios biológicos previamente observados, foram aí que nasceram, né, um exemplo, os receptores muscarínicos, né, como pelo próprio nome, né, eles provém de um cogumelo, na qual eles observaram que tinha essa interação com esse cogumelo, porque que era o muscarina, né, o nome dele, então por isso que se chamou receptores de muscarínicos. E outra coisa, da estrutura também 3D de complexos, no caso,
Já é como o próprio nome faz, mais complexo, mas a gente vai ver um pouquinho sobre eles. Isso aqui o que envolve, pessoal, o que eu falei do receptor. Temos agora também das ferramentas. Como que a gente tem essas ferramentas ajudam a gente no desenvolvimento desses fármacos? Aí temos várias. Hoje se fala bastante sobre, mais que tudo que aumentou nos últimos anos, as técnicas computacionais, ou também chamado de bioinformática, na qual a gente vai falar da modelagem molecular, no caso essa primeira, o docking building, né, na construção, todo através de computador, né, no caso simuladores, na qual se objetiva, no caso, ver essa ligação supostamente de estrutura química, no caso com o receptor, né? E através do que? Essa criação de bancos de dados, né? Através dos inúmeras moléculas que foram criadas, no caso, as estruturas químicas, e simular experimentos para não ter que ir até o laboratório, tendo primeiro o quê? Um primeiro olhar através da computação, que vai ajudar a gente a ter uma maior porcentagem de chance ou não de dar certo, ou não, no caso, né? Isso é muito importante. Assim também temos os aspectos teóricos, no caso, como o Kizar, né? Esse Kizar parece, nossa senhora, o que é isso? Mas isso tem a ver com o que, pessoal? Lembram do REA, que a gente falou? Do REA, que é a relação estrutura-atividade. É isso, só que está em inglês, só isso. Então, quando a gente fala já do Q, esse A, R, né? Já a gente está falando sobre o que? Sobre as relações quantitativas entre a estrutura química, obviamente, né, e a atividade biológica. Isso que então observar teoricamente como são esses processos, no caso, os processos teóricos desse Kizar, né? E até tem outro que também saiu, que o que, né, no caso o QSPR, que já envolve, né, entre uma estrutura química e algum tipo de propriedade físico-química, que já vamos falar daqui a pouco. Quando a gente fala do outro fator aqui, no caso dessa química combinatória, no caso hoje se fala que é uma área, né, muito promissora, na verdade uma ferramenta para a descoberta e o desenvolvimento de novas moléculas, com potencial obviamente terapêutico, tá? Isso também vai envolver, né, aquela ciência, né, vocês já conhecem, que é a biologia molecular. Você trabalha bastante isso, como a gente falou no início. É tudo a nível molecular, tá? Assim também a gente fala sobre, no caso, o bioisosterismo. Esse bioisosterismo, isso envolve uma questão tanto biológica como química. É um conceito, na verdade, que se refere a substâncias ou subunidades estruturais desses compostos bioativos, entre aspas, no caso que apresentem volumes moleculares, formas, distribuição eletrônica e especialmente as propriedades físico-químicas semelhantes, tá? E a gente vai explicar o porquê disso, tá, pessoal? Então aí nós utilizamos que, com esse bioisosterismo, nós utilizamos alguns compostos chamados de bioisósteros, tá? O que permite isso? Esses compostos, eles avaliam o efeito biológico de quem, né? Principalmente dos grupos funcionais. Lembra que a gente falou? A gente tem que entender muito bem, né? E lembrar, né? Os grupos foram funcionais. Então, os biosósteros, eles trabalham bastante com isso. Isso está relativamente, no caso, relacionado com a latenciação de fármacos. O que é isso? Latenciação. Quando a gente fala de latenciação, né, tem vários tipos de conceitos. Obviamente, a gente está falando latenciação de fármacos, vem de latente, aquele que está vivo, mas não está desenvolvendo nada por enquanto. Mas no termo, latenciação consiste na transformação do fármaco em forma de transporte inativo, no caso, já que quando ele estava em vivo, né, no caso mediante uma reação químico-enzimática, né, vai liberar basicamente a porção ativa no local de ação, ou seja, no receptor. Por isso que é importante essa parte, tá? E isso se deve porque assim muitos dos medicamentos, no caso quando eles eram moléculas ainda protótipos,
eles não conseguiam liberar seus efeitos terapêuticos máximos. Por quê? Por causa, no caso, das propriedades físico-químicas, da distribuição eletrônica, enfim, de uma série de problemas. Então, o que eles faziam? Então, através da latenciação, eles disfarçavam alguns grupos funcionais, né? Principalmente, sabe, aqueles medicamentos que eles têm bastante tipo, bastantes, por exemplo, grupos funcionais presentes, que queiram ou não, isso interage. E isso não deixa obter o efeito terapêutico adequado. Então, quando ele, um protótipo, tem que trabalhar com essa parte da latenciação desse fármaco, porque alguns deles, muitos na verdade, eles não conseguem, no caso em vivo, né, apresentar os efeitos que normalmente apresentavam quando estavam in vitro. Então, são muitas coisas que a gente observa nesse desenvolvimento de fármacos. Então, ele, como eu falei no início, né, ele está envolvido com que você trabalha com o fármaco, com o receptor aqui embaixo e com as ferramentas presentes, tá? No desenvolvimento de fármacos. Pessoal, então agora a gente vai falar sobre alguns aspectos gerais dos fármacos para entender como que essa química farmacêutica ela modifica muitas vezes, no caso, os efeitos farmacológicos, e que está muito envolvido com essa parte. No caso, primeiro, quando a gente fala dessa, como por exemplo, no caso, temos aqueles fármacos estruturalmente inespecíficos. Obviamente, quando a gente está falando dessa inespecificidade, ela está falando sobre aqueles que não tem nada a ver com ligação com receptores. Obviamente, elas vão depender apenas de suas propriedades físico-químicas para promover o efeito biológico. É diferente no caso dos específicos, né? Nesse caso, damos como exemplo os anestésicos gerais, né? E aí colocamos dois aqui, no caso, são anestésicos do tipo inalatório, né? O alotano e o isoflurano. Na questão da química farmacêutica, a gente avalia muito essas propriedades que a gente falou, físico-farmacêuticas. Uma delas é o coeficiente de partição, basicamente, ou seja, essa lipossolubilidade que ela tem desse coeficiente de partição. E no caso você pode observar que do alotano é 224 e já do isoflurano é 90. Então tem maior no caso do alotano, né, no caso, porque quando a gente fala esse coeficiente de partição, ela vai ser maior quanto menor for a polaridade da substância. Então, uma substância que é pouco polar, ela vai ter um maior grau de partição. E quando esse coeficiente de partição é maior, no caso, nessa relação, aí tem uma maior facilidade dessa substância de atravessar as barreiras anatômicas. Obviamente, né, falamos de membranas celulares e exercer o efeito. Nesse caso, se você observa os coeficientes de partição entre o alotano e o isoflurano, quem vai ser atravessar mais rápido essas membranas celulares vai ser o alotano, tá? Em comparação do isoflurano. E isso assim, química farmaceuticamente. Ah, não, mas vocês vão me falar, né? Ah, mas professor, em anestésicos, farmacologicamente a gente observa outra coisa. Com certeza, né? Aí tem toda uma série de porém, né, no caso. Mas, estruturalmente, falando da química farmacêutica, acontece isso. E a gente pode resumir que o mecanismo de ação, né, no caso, se dá através de uma complexação com macromoléculas da biofase, no caso, seja dos compartimentos biológicos. Obviamente, né, vai ser na área onde foi aplicado esse anestésico. E isso se deve, basicamente, no caso, uma propriedade importante, que quando a gente fala de ligações, né, que são as interações de Van der Waals. Tá? Muito importante lembrar o que é uma interação de Van der Waals, né, pessoal?
Assim também vamos ter os fármacos estruturalmente específicos. E aí, né, para nossa alegria, né, quase grande parte deles compreendem os fármacos, porque aí trabalha mais com receptores, né, obviamente. Aí o efeito biológico deve-se à interação específica com determinada biomacromolécula. Obviamente está falando de quem? Do receptor, tá? No caso, a gente sempre aprendeu, capaz de ser em bioquímica, em farmacologia, né? Tem o clássico modelo da chave fechadura, né? No caso, para exemplificar esse tipo no caso de especificidade, né? No efeito biológico através de uma substância. Aqui mostrando para vocês, né? Normalmente, obviamente, vocês nunca viram isso, né? Mas normalmente a gente simplifica isso, né? Que a chave seria o fármaco e o cadeado, né, a fechadura, seria o biorreceptor ou o receptor, né, independente que for, adrenérgico, muscarínico, nicotínico, dopaminérgico, serotoninérgico, enfim, qualquer GABA, enfim. E então observamos mais detalhadamente na química farmacêutica, nos focamos, no caso, nesse fármaco, que obviamente vai ser exemplificado, né, com o caso da fechadura, né, que ele tem, né, os dentinhos dela, e cada um delas se identifica o quê? Os grupos funcionais, né? Para você falar para vocês, né, como é que está envolvido essas características para exercer o efeito. Depende muito, no caso dos grupos funcionais. Mas lembra que tínhamos visto atrás, falamos sobre a latenciação? Então, tem moléculas que elas têm demais grupos funcionais, tem muito grupo funcional. Então isso ocasiona o quê? Que não consiga o que? Essa chave provocar o efeito. Independente que ela tenha, no caso, os grupos funcionais chave para abrir a fechadura, mas ela tenha mais. Então a latenciação faz com que esconder esses grupos funcionais, no caso, deixar eles latentes, né, como se fala, até esse medicamento exercer o efeito. Através de quem? Dos grupos funcionais principais, né, no caso. E assim isso vai se dar, obviamente, também através das modificações estruturais. Lembra que estamos falando, né? Latenciação, né? Então vai ter alteração nas propriedades fisicoquímicas. E se você altera essa propriedade fisicoquímica, obviamente você vai ter uma alteração do mecanismo de ação. Um exemplo claro são os barbitúricos. Por exemplo, o pentobarbital, né? No caso, a molécula que está simplificada para vocês, né? Um receptor, ele trabalha em receptores GABA. Ele é um ionofórico, né? Como a gente fala. Então, ele também é um caso assim, seríssimo, né? Que muitas vezes ele não consegue exercer seu efeito por causa. Então, tem que ter uma modificação estrutural desse pentobarbital. Então, aí, quando foi modificado isso, se modificou, obviamente, parte da sua estrutura, né? Obviamente, mudou, que está em vermelho aqui, o oxigênio por outro elemento que faz parte da família dele, né? No caso, que é o enxofre. E aí se transformou no tiopental, né? Obviamente o tio, né, por causa do enxofre, né? O tiopental sódico, né, normalmente, que a gente conhece. E aí ele modificou o mecanismo de ação e também a ação dela, que é uma ação anestésica inespecífica, como nós tínhamos falado antes, né? Então, quando ele trabalhava no receptor, ele dava um problema. Agora que ele trabalha de uma maneira inespecífica, ou seja, através, obviamente, do seu coeficiente de sua propriedade físico-química, né? Ele mudou totalmente. Ele já não é mais específico, porque esse pentobarbital é específico. Mas, quando se transformou a tiopental, ele se transformou em inespecífico, porém, em um anestésico. Beleza, pessoal? Então, para isso, né, a gente pensa, mas beleza, vai acontecer isso, mas a gente tem que prever uma coisa, que esses fármacos, eles, na verdade, durante todo o desenvolvimento dela dentro do corpo, ela vai viajar, né, que a gente fala, a viagem dos fármacos. Então, ele, independente da via de administração, né, ela vai ter que atravessar membranas, no caso. Então vai ter uma fase farmacocinética, que você já conhece muito bem, né?
e uma fase depois, né, farmacodinâmica, no caso, né, que vai ser a interação com o receptor, né, no órgão-alvo, né, principalmente, que a gente está falando aqui daqueles fármacos estruturalmente específicos, mas podemos ter aqueles que são inespecíficos, tá? E no caso, exercer uma resposta biológica. No caso, aí o único que muda é o intravenoso, o endovenoso, já que ele não atravessa membranas, ele vai diretamente para o sangue. O resto de outras vias, no caso, elas já vão passar através da membrana celular, ou das barreiras anatômicas, como que você queira chamar. Então, vai ter uma interação, né, nessa fase farmacodinâmica, obviamente, entre o quê? Entre o ligante e o fármaco, obviamente. Obviamente, né, o fármaco foi desenhado para melhorar e ganhar, no caso, do ligante, né, independente que for, né, ele ganha do ligante e ele vai exercer, no caso, essa resposta, num primeiro momento, bioquímica, que leva para a resposta celular. E que em conjunto vai mostrar essa resposta fisiológica conforme a dosagem também que vai trabalhar ela, né? Também isso é uma coisa importante de ver. Assim, no caso, esse fármaco, ele vai se ligar no sítio de ação, no sistema biológico, independente de qual que for, né? E para isso acontecer, ela vai precisar, lembra que eu falei atrás sobre as forças de Van der Waals? Obviamente, né, através de forças intermoleculares, como a de Van der Waals, que vai exercer maior ligação desse fármaco no receptor. Se essas forças de Van der Waals, elas não forem adequadas, possa ser que não tenha uma adequada ligação e o efeito seja menor desse fármaco. Aqui mostrando o fármaco, né? Observa como que ele vai se ligar. Se você observa aqui, né? No receptor, essa superfície aqui presente, no qual ela vai ter, no caso, os locais onde os grupos funcionais vão se ligar, né? O grupo, aqui podemos observar, esse grupo carbonila vai se ligar com esse receptor através de uma interação dipolo. Agora, as outras moléculas, elas se ligam também necessariamente por interações do tipo Van der Waals, tá? Aqui você pode, ou também tem outros tipos de interações eletrostáticas também, né? Como podemos observar. Aqui tem algumas dessas moléculas, normalmente aqui estamos falando de anti-inflamatórios, né? Basicamente que apresentam esse tipo de sistema, né? Indometacina, né? Hoje não muito utilizado, o diclofenaco, o ácido mefenâmico, né? Ponstan, piroxicam, ibuprofeno, aspirina, né, no caso, que de acordo com suas moléculas, elas exercem também esse efeito. Se for, né, no caso anti-inflamatório, obviamente elas vão interagir, uma coisa que vocês já sabem, né, no caso, para a formação de ciclooxigenase, né, então elas vão ser o alvo, para que essas ciclooxigenases elas não sintetizem, no caso, essas prostaglandinas. Tá, pessoal? E evite o aparecimento, no caso, desses efeitos inflamatórios, né? E evite. Assim também vamos ter aqueles outros que estão envolvidos, no caso, são aqueles que são mais da área lipidêmicos, né? Para o colesterol, né? As estatinas também presentes. Se você observa aqui essas mudanças entre cada uma delas é bem diferenciada. Ela muda, né? Apesar delas todas provirem, né? Da lovastatina, né? Que, no caso aqui, essa estrutura principal, né? Aí elas vão ter diferentes tipos que vão mudando, né? Hoje em dia, né? Pitavastatina, rosuvastatina, torvastatina, pravastatina, fluvastatina, né, no caso. Quando a gente está falando nessa formação desses compostos, a gente tem que entender, no caso, que essas vias são importantes.
Então, esses, no caso, a pravastatina, essas estatinas, no caso, elas são importantes, né, no caso, para prevenir essa formação de colesterol. Mas como que se origina isso, basicamente? A gente vai ver, no caso, que tudo se inicia através da formação do ácido mevalônico ou mevalonato, no caso, né? Como podemos observar, aqui estamos mostrando todavia bioquímica na qual tem essa formação desse ácido mevalônico ou ácido ou também chamado também de mevalonato. Assim, isso faz parte de uma síntese endógena do colesterol, no caso, né, que envolve várias etapas, como podemos estar observando. Mas para elas tiverem esse sucesso nessa formação do ácido mevalônico, elas precisam de uma enzima importante, que essa que está marcada aqui, que é o HMG-CoA-redutase, que é um nome lindo, né, que seria o 3-hidroxi 3-metilglutario coenzima A redutase. No caso, e ela é específica, no caso, para essa biossíntese do colesterol, porque é a partir desse ácido mevalônico, né, que parte para essa síntese de colesterol. Então, os medicamentos, as estatinas, elas trabalham nessa parte aqui, no caso, né, inibindo essa enzima HMG coenzima A redutase. No caso já para a formação, então se você inibiu essa formação de ácido mevalônico ou mevalonato, você inibe, no caso, a formação final do colesterol. No caso, e assim ele não vai ser assimilado pelo organismo, no caso. Aqui estou mostrando como é a rota bioquímica desses medicamentos. No caso, teve trabalhos mostrando na qual eles nos falam desse tipo de medicamentos e como que essas estatinas trabalham para, no caso, evitar ou inibir, no caso, esse enzima que eu estava falando, o HMG-CoA redutase. No caso, elas trabalham através da exploração da flexibilidade conformacional. Dessa flexibilidade, anotem isso, né? A flexibilidade conformacional, no caso do HMGR, né? Do receptor, no caso presente, tá? Aqui podemos observar, no caso, como é esse sítio. Então, na figurada, se está falando, né, que tem essa complexação, essa ligação, no caso, desse receptor HMG, no caso, com quem? Com as enzimas, com essa HMG, com a coenzima A e o NADP, né, no caso. Substratos que vão se ligar e com isso ativar a formação desse ácido mevalônico, tá? Aqui nessa região. Agora, no caso, se a gente focar já com o tratamento de uma estatina, o que ela vai fazer essa estatina? Essa estatina, obviamente, ela não ocupa a região do NAD, né? Ela ocupa parcialmente a região do coenzima A e participa na inibição competitiva com HMG coenzima A, no caso. Você observa que a robustatina, aquela que é roxa, presente, então ela vai impedir, no caso, a ligação com esses outros substratos e assim impedir que, no caso, o HMG, como estamos falando, o NAD, a coenzima A, se liguem e ajudem, no caso, a sintetizar esse ácido mevalônico. Então, a rosuvastatina, por exemplo, ele vai se ligar a inibir, e aí não vai ter mais formação de ácido mevalônico e, porém, mais sínteses de colesterol. Assim como funcionaria, no caso, uma síntese mais rápida dessa rosuvastatina, no caso. Tá, pessoal? Então, basicamente, essa seria a nossa aula. Não esquece, se você quer assistir ela, vai estar no meu canal, deixar o like, né, e compartilhar ela, tá? Até mais. Tchau, tchau.